funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS. É o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui. E para você que nos ouve, siga o nosso canal na sua plataforma de streaming de preferência, que você vai receber as notificações de episódios novos e ainda ajuda o nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @não é do INSS, que a gente está nas principais redes. E na nossa mesa virtual de hoje, nosso bate-papo é com a Tarpon Capital e hoje aqui com a gente, Rafael Maisonave. Tudo bom, Rafael? Oi, Rafael, tudo bem? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí de ter aceitado aí o nosso convite e hoje, como diz aqui numa rádio aqui local nossa aqui, nossa estrela móvel hoje aqui, a Alessandra Cristina Hem, que é assessora financeira do Instituto de Previdência de Navegantes, minha colega de trabalho. Tudo bom, Alessandra? Tudo certinho, prazer em estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, sempre bom discutir um pouquinho sobre o cenário econômico, conversar, é sempre muito bom. Obrigada pelo convite mais uma vez. Maravilha, pessoal. E como a Alessandra já bem adiantou aqui, né? Hoje o assunto é cenário econômico, né? A gente, agora no mês de outubro, a gente, na parte de investimentos, todo mundo está começando a trabalhar com sua política de investimento para 2024, olhando um pouquinho para a economia, um pouquinho para a parte política, que a RPPS sempre acaba olhando e gostando de olhar na parte de política, embora muita gente não curta aí na parte de investimentos, e aí ficou esse pepino aí pro Rafael ajudar a gente aí a resolver, entender um pouquinho de cenário, a perspectiva daqui para frente e alguma solução que a Tarpon possa dar pra gente. Então, Rafael, mais uma vez, bem-vindo aí ao nosso canal e, por favor, ajuda a gente a entender um pouquinho desse cenário, porque a gente sabe que, ainda mais agora nesse último final de semana, né, conflito em Israel, a gente tinha arcabouço e aí a parte política cada vez mais se aflorando. Conta pra gente aí um pouquinho o que a gente pode entender agora de todo esse cenário econômico. Bom, obrigado de novo aí pelo convite, Rafael, e só para deixar bem claro, né, a Tarpon, né, a nossa empresa, ela tem 21 anos e a gente é especialista em investir em empresas, né? Então, assim, nossa especialidade é sempre avaliar empresas, avaliar empresários, avaliar projetos. O macro, né, é uma ponderação muito relevante que a gente sempre considera e leva em conta, né, nos investimentos, mas a gente não tem, né, pesquisa econômica, não tem economista, então a gente é, né, um investidor que quer estar ao máximo possível bem informado, mas não é, né, vamos dizer, a nossa principal vamos dizer, força ou fortaleza. Né? Mas, né, olhando para esse final de ano, esse finalzinho de ano que a gente está chegando, eu acho que dá para separar, né, a discussão macro em duas grandes matérias, em dois grandes pautas, né? A economia doméstica e o outro, né, vamos dizer, a economia lá fora, né, os principais movimentos lá fora. Eu acho que a gente começa até olhando um pouco lá fora como tem se comportado esses últimos meses, né? Então, tirando esse evento que a gente teve, né, recente do final de semana, que eu acho que depois a gente pode passar, né, que é um fator de risco, acho que o principal assunto, né, que tem afetado, né, tanto o Brasil como diversos mercados, é o juros americano, né, que tem, né, atingido, né, patamares bastante acima, né, do que tinha há bastante tempo não se via, e o juros americano, né, dado, né, a relevância econômica e a previsibilidade, né, as instituições, ele é a principal referência de juros do mundo, né? Então, a gente hoje, né, entende que o juros americano tem feito, né, um efeito quase que arrasto com os juros de todos os outros países, né, e o Brasil não é uma exceção nesses últimos, vamos dizer, 2 meses, e lá a economia americana continua, né, com sinais de aquecimento, apesar dos juros já ter se movimentado bem acima do que estava. Então, quando a gente olha, né, para esse cenário hoje, né, de mundo, o principal, acho que, componente
para se observar é a economia americana, como esse processo, né, deve se desenvolver, como que esse comportamento, né, que afeta todos os mercados, ele vai se desenvolver ao longo desse final de ano, e muito possivelmente, quando a gente olha, né, para a estrutura de juros e também alguns sinais, né, do próprio Banco Central americano, talvez esse processo já esteja na sua fase final, difícil, né, falar, claro, mas ele está num processo de um custo de capital que há muito tempo não tinha por lá. Quando você traz essa realidade para o Brasil, né, a gente viu as curvas caírem bastante, né, a partir de março, abril. Isso até fez com que a Bolsa tivesse alguns meses bastante positivos, né? E agora, mais recentemente, a partir de setembro, a partir de agosto, na verdade, a gente viu uma reversão dessa expectativa, muito em função dos juros, né? Quando a gente gosta de olhar dois juros, o pré-fixado, a curva pré-fixada e os juros real das NTNBs, né? Então, a gente viu, né, as NTNBs voltando para 6%, que é um juros real bastante elevado, né? E isso fez, né, assim como você tem, né, a dinâmica dos juros americanos, os juros no Brasil têm o mesmo efeito nos ativos locais, né? Então é normal, né, que você tenha, né, uma correção, como a gente tem tido uma correção em alguns, né, ativos de risco ou ativos mais sensíveis a juros. Agora, a nossa percepção é que possivelmente, né, o Banco Central vai continuar reduzindo a Selic, porque a inflação aqui já teve, né, sinais mais evidentes que nos Estados Unidos, e aqui, né, o ciclo de aperto, né, começou antes, né, do que os Estados Unidos. Então a gente vai ter um pouco essas duas realidades interagindo entre elas, né? A Selic aqui possivelmente, né, voltando para níveis, né, menores, né, do que a gente passou, e o mercado americano ainda buscando, né, evidências de que essa política, né, que eles têm feito de subir os juros está, na prática, conseguindo atenuar a inflação interna deles. Então, eu acho que assim, o panorama geral, eu diria, Rafael, são essas duas grandes variáveis que a gente acompanha como panorama geral. Maravilha. Até porque realmente nos Estados Unidos a gente já não vê esse tipo de juros acontecer há muito tempo. Eu confesso que num passado recente, assim, de pequeno e médio prazo, eu não lembro de ter visto os Estados Unidos praticar um preço de juros assim, tão alto como estamos vendo hoje, né? Bom, você olha o juros nominal, né, e a NTNB americana chama as TIPS, né, que são os títulos indexados à inflação, né? Elas estavam negativas há 2 anos atrás, um ano e meio atrás, hoje elas estão rendendo 2% ao ano real, né, que mostra, né, que de fato esses juros, né, para a realidade americana é um juros assim, bastante alto e há bastante tempo não chegava nesses patamares, né? Então é um desafio, né? Então você pensa um alocador, né, de capital olhando para várias alternativas do mundo, né? O Tesouro americano te pagando 2% real ao ano é uma taxa que, né, há muito tempo não se via. E muitos dos alocadores entendem que essa é uma taxa que tem uma atratividade bastante interessante, com que faz, né, que tem esse efeito que a gente tem visto, que o mercado chama, né, que é um pouco flight to quality, né, quando tem essas mudanças, né, e quando tem riscos que vão se somando, né, a tendência do investidor é ir, né, para onde ele consiga ter, né, uma boa rentabilidade e uma boa certeza, né, do investimento. E isso, vamos dizer, os Estados Unidos acaba buscando recursos, né, de vários poupadores, e a gente vê o dólar aqui no Brasil recentemente, né, a gente viu uma correção grande do dólar, e parte é por conta, né, dessa equação, né, que o investidor olha e fala, olha, acho que tem rendimento suficiente nos Estados Unidos, eu não preciso sair de lá para alocar em outros países, né?
E nesse mesmo sentido aí, a gente vê, né, principalmente para quem é RPPS e ainda não tem esse tipo de investimento no exterior, né, não consegue ainda, não tem muito esse olhar lá para fora, talvez esse seria um grande momento para começar a olhar para esse tipo de mercado, né, não ficar somente no mercado interno, não que também seja ruim, né, mas que também é uma outra oportunidade também de se conseguir rentabilidade. Então, Rafael, aí, né, a gente vai misturar conceitos. Primeiro, né, eu acho que assim, né, a gente acredita muito, né, num conceito que chama ciclo de competência, né? Então, assim, o ciclo de competência, ele né, pode ser uma indústria, ele pode ser uma geografia, né? Então, assim, à medida que você vai expandindo, e você pode expandir, né, o seu ciclo de competência, a gente, né, geralmente a gente entende, né, que a forma melhor para se fazer isso é sempre, né, aos poucos, gradualmente, para entender todas as variáveis, né? Então, assim, querendo ou não, né, sabendo ou não, né, todo o mercado ele está sujeito nessas questões vinculadas, né, à maior economia do mundo. Então, assim, querendo ou não, você já está exposto, né, a esse tipo de influência. A questão é que a alocação ela vai demandar, né, bastante, vamos dizer, prudência, né, e fazer isso de uma forma cadenciada para você, né, não extrapolar teu ciclo de competência de uma forma muito rápida e que você vá, né, e o mercado americano, né, ele talvez seja o mercado mais arbitrado do mundo. Então, né, todas as questões relacionadas ao mercado americano eu acho que sempre tem que fazer com bastante cautela, por, né, envolver, né, uma dinâmica diferente da nossa, mas de certa forma é uma expansão que, né, quando você pensa em classe de ativo, em alguns, né, com horizontes de tempos longos, né, porque você vai misturar, né, seja renda variável, seja renda fixa, com câmbio. Então isso é um fator que também traz uma certa complexidade para essa operação, mas né, como diversificação geográfica, eventualmente pode ser uma oportunidade com, né, o horizonte certo e no tempo certo e fazendo de uma forma que não seja abrupta de forma a ter um resultado, né, por falta de conhecimento ou vivência nesse tipo de mercado, né? Maravilha. Alessandra, fica à vontade. Seguinte, né? A gente sabe que esse juro alto ele tem um objetivo específico lá fora, né? É conter um pouco a economia, é aquecer ela, segurar um pouco dos recursos que a gente sabe que aí Covid, pós-Covid, o mundo perdeu referência, né? A gente não sabia mais para onde que o dinheiro ia, como o próprio Rafa diz. Até nós aqui no Instituto de Navegantes começamos a investir no exterior exatamente no ano de 2020, mas a gente sabe que a característica da Tarpon é economia real, é empresa, é trabalhar ali com o setor produtivo. E a preocupação que eu vejo muito mais, claro que a gente sabe que tem esse fluxo que vai, quem não quer aproveitar 4,80, 4,75, né, de juro americano nunca visto, né, nesses últimos anos aí, dá para considerar os últimos 15, 20 anos, eu acho que a gente pode ter chego ali, né, no início dos anos 80, 2000, mas como que você vê a nossa empresa aqui dentro, né? A gente sabe que ela tá algumas empresas estão perdendo competitividade, a gente vê as empresas de consumo perdendo espaço. Perguntinha assim fácil para você, Rafael. A gente também está dando uma virada de chave, entendeu? E forçando, quem sabe, amanhã ou depois o nosso Ibovespa mudar um pouco a característica dele, colocar outras empresas que há tempo eu acho que mereceriam estar, né, sendo listada na bolsa, né? A gente fica muito commodity, a gente sabe que a importância da commodity, né, para a bolsa brasileira, para a economia brasileira, é ela que puxa, né, muito a nossa economia, mas será que não está na hora da gente aproveitar, né, esse momento e conseguir dar uma diversificada? Porque enquanto lá fora a gente tem acesso a 2.000, 3.000 empresas, aqui a gente sabe que é bem seleto, muito pouco pulverizada a nossa bolsa.
Então, assim, Alessandro, é assim, né? Quando você olha o índice, né? O índice, né? Ele segue, né? Uma metodologia que ele privilegia as maiores empresas e as mais líquidas, né? E aí o resultado disso, né? Que as 3 maiores participações são atividades, né? Que das 3, né? 2 vamos dizer, o principal fator determinante não é a economia doméstica, né? Então, Petrobras, né? O principal fator determinante da Petrobras é o preço do petróleo, né? O preço do petróleo é uma coisa que está completamente, né, vinculada à economia mundial, e o Brasil, né, é uma parte muito pequena da economia mundial, mas é uma empresa bastante relevante no índice. Vale do Rio Doce é uma empresa que, né, o que importa para a Vale, né, em última instância também é a atividade chinesa, né? O Brasil consome muito pouco minério, né? E depois você tem os bancos, né? Os bancos aí, né, sim, uma indústria, né, mais adaptada a essa realidade difícil do Brasil, mas também pouco, vamos dizer, representativa assim em termos de atividade, né? A gente acha, né, Alessandra, que ao longo dos anos, né, a gente tem visto setores, né, importantes virem para a bolsa, e a gente acha isso excepcional. Hoje, né, as empresas que a gente entende que são passíveis de ser investidas em torno de 250 empresas, né, aí usar o mercado americano que você usou como exemplo, são 11 mil empresas, então, né, a diferença é desse tamanho. Um exemplo, né, que é muito claro, que agora tem, né, aumentado um pouco a exposição, mas que é um setor que, né, que a gente, quando a gente olha, né, de forma agregada, né, os setores principais é o agronegócio, que é muito pouco representado, né, no índice, mesmo, né, o Ibovespa muito pouco, no próprio Small Caps ainda pouco, mas aí, né, parte, né, da função, né, de gestoras como a nossa, é olhar nessas oportunidades e investir, né, nessas oportunidades antes do que o mercado entendam, né, as dinâmicas, os valuations, né, as oportunidades que tem em cada um desses segmentos, né? Mas quando você olha, né, o índice Ibovespa, né, e esse é uma característica do índice há bastante tempo, o índice tem evoluído bastante, né? A gente teve aquele evento em 2013, né, que eles tiraram, né, as ações, né, que são as ações que chamam penny stocks, né, que tem um valor menor de R$1. Isso tudo melhorou muito o índice, né, tem melhorado muito o índice, mas quando você pensa de representatividade de atividade, ele ainda é pouco representativo da nossa atividade, né? Então, assim, a gente acha, né, que o índice, né, tem esses últimos 3 anos, né, sofrido muito com a questão dos juros local, né? Então acho que tem 2 fenômenos importantes aí. Né, que as empresas aqui, né, têm uma alavancagem razoável, e isso faz com que, né, essa subida de juros aumente muito o serviço da dívida, e por consequência, né, a lucratividade dessas empresas acaba ficando, né, mais comprometida com o pagamento de juros. E 2, né, muito investidor, né, acaba optando, né, e aí faz um movimento que talvez, né, não seja um movimento que a gente considera o melhor, que ele vende bolsa para comprar ativo de renda fixa, porque o ativo de renda fixa já tem um retorno que na visão dele é suficiente. Mas, né, o que a gente pode estar vendo, e um pouco vinculado até à discussão macro, é que essa questão dos juros, né, a política monetária e a autoridade monetária já fez o trabalho que nos Estados Unidos está sendo feito, que é, né, tirar, né, essa inércia inflacionária e trazer ela, né, mais perto da meta de inflação de cada um, né, dos países. Então, assim, a gente vê, né, essa eventual mudança de dinâmica, né, de juros, né, ajudando bastante a esse custo alternativo, né, que é a renda fixa, né, vamos dizer, e ao mesmo tempo também ajudando no serviço da dívida dessas empresas mais alavancadas terem, né, um pouco um alívio dado esse aumento recente, né? Então, quando você imagina que no início do ciclo, né, que foi julho, né, de 2021, o juros estava a 2, ele chegou a bater 14,25, né, para uma empresa que tem uma alavancagem, isso, dependendo da alavancagem, toma, sei lá, quase que mais da metade do lucro dessa empresa. Então,
possivelmente a gente vai ver essa reversão e possivelmente a gente também pode saber, né, que o custo de oportunidade para investir em bolsa, com juros caindo, ele fique menor e isso deve atrair mais capital para a bolsa e a gente deve ver uma performance melhor, que foram esses últimos 2 anos, foram anos bastante difíceis para o mercado em geral. Mas aí, o que eu gosto sempre de destacar é que assim, né, a economia brasileira ela tem uma amplitude muito grande. Então, assim, a gente tem, né, setores que estão muito desafiados, como o varejo, consumo. Esses setores estão realmente assim, momento muito difícil. Mas por outro lado, você tem, né, o agronegócio, como né, a gente usou como exemplo, que performou excepcionalmente bem nos últimos 3 anos. E eu acho que parte, né, da nossa atividade é olhar todos esses contextos e essas realidades e tentar, a partir, né, dessa visão, encontrar essas melhores oportunidades para alocar o capital e investir, né, nessas empresas que vão não só, né, serem capazes de lidar com a crise, mas as empresas que a gente mais gosta de investir são aquelas empresas que vão sair mais fortes da crise do que entraram. Então, vão ganhar market share, vão consolidar, vão eventualmente, né, fazer expansões. Então, e em todas as crises você vai ter empresas, né, que ou se alavancaram demais, ou se botaram numa situação difícil, e as empresas que a gente tenta investir o que a gente busca investir são essas empresas que, nesse cenário, acabam se fortalecendo em termos relativos, né? Elas saem mais fortes relativamente do que entraram nas crises. Eu gosto de falar que o investidor brasileiro é complicado, né? Ele é muito imediatista, ele é cheio das heurísticas, né? Digamos assim, aversão à perda, começa a ver o dinheiro perder, ele vai sempre na contramão do mercado, né? É inacreditável, porque hoje você veja, tem gente que pensa aí, foi muito para renda fixa, eu vou investir lá fora, porque lá fora está me dando 4 e pouco de título americano. Concordo, é um valor interessante e tal. Mas quanto dessas nossas empresas aqui estão descontadas, né? Quantas que elas poderiam ser? A gente tem que olhar que até hoje, acho que foi ontem, foi essa semana que Campos Neto falou que a inteligência artificial pode ajudar o brasileiro, né, quanto à falta de conhecimento em economia, digamos assim. O conhecimento econômico do brasileiro é muito pequeno, né? Ele não, eu acho que deveria ser uma disciplina de segundo grau, digamos, né? Na minha época. Porque eu acho que as pessoas deveriam começar a ver, né? Porque houve aí muito Banco Central falar, eu vou mexer na Selic, vou aumentar a inflação, vou falar política monetária, eu vou mexer em juros, porque isso faz parte disso. A pessoa não tá nem aí, não entende o que tu tá falando. E por que essas variáveis são tão importantes numa hora de análise, né? E eu falo que para ver a proporção, nós que trabalhamos institucionalmente, né, RPPS, fundo de pensão, mesmo com todo o conhecimento, com certificação que é obrigatória, com busca de todos os, né, todo ano a gente está ali se reciclando, né, vai em congresso, aprende sobre isso, aprende sobre aquilo e continuam tendo 70% em título público marcado na curva. Né? A gente vê ainda que falta maturidade, né? Nós temos um percentual já considerável, né, de renda variável, gostaríamos de ter mais, né, Rafa, para poder aproveitar, né, essas oportunidades, porque a gente vê um mercado imenso e que é um ganhador de recursos, né? Ele tem uma dinâmica muito maior do que a dinâmica de renda fixa, né? Até pela própria característica, uma tu tá comprando dívida, outra tu tá realmente investindo, né? Por que o brasileiro não sabe investir no longo prazo? Eu sei que é uma pergunta complicada, mas você consegue ver dentro da Tarpon quem é que fica mais, se realmente é aquele investidor que tem um conhecimento um pouco mais aprimorado, sabe que a renda variável é um investimento de longo prazo, que você vai ganhar lá na frente e que a gente só está tendo aí uma oscilação, como aproveitando a deixa que a gente está vivendo aqui, uma iminência de uma enchente ou não, é só o nível do rio que sobe, nível do rio que desce, mas o rio não vai sair dali, entendeu?
a gente poderia aproveitar melhor e deixar esse nosso mercado um pouquinho mais maduro? Então, você sabe que assim, né, a gente, na verdade, esse é um fenômeno que não está restrito aos brasileiros, né? Existem pesquisas lá nos Estados Unidos também que mostram, né, que mesmo em fundos que performam, né, muito bem, em geral, o investidor do fundo performa bastante abaixo do que o próprio fundo por, né, ter esse movimento de entrar no fundo quando está indo bem e sair do fundo quando está indo mal, né? E isso pode ser extrapolado para a bolsa em geral, né? E aí, né, no caso, né, eu acho que tem duas questões que são importantes, né, para ser considerado. Primeiro, é um fenômeno psicológico, né? O Kahneman, né, que é um estudioso, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele mostra, né, porque a dor, né, de perder, ela é desproporcional ao ganho equivalente, né? Então, muitas vezes, né, essa oscilação, né, a pessoa acaba, né, a dor de uma perda é quase 6 vezes maior do que um ganho equivalente. Então, isso faz com que as pessoas reajam de uma forma errada, né? Então, e aí isso, na minha opinião, né, vai para o segundo assunto, que é entender a bolsa como uma classe de ativo, né, renda variável como uma classe de ativo, né, e aí, né, os institutos como vocês, né, eles têm um privilégio muito grande, que é ter um passivo, né, ajustado, né, à natureza de cada classe de ativo, e isso, né, se você usar isso a seu favor ao longo dos anos, né, você vai usar, né, esse movimento que é irracional, infelizmente, né, porque a maior parte, né, dos investidores acabam né, usando, né, o ganhar ou perder como uma decisão de investimento, e o ganhar ou perder, né, você está falando de coisas que ficaram para trás, o que importa é sempre o retorno prospectivo, né, o retorno futuro que importa, mas ao longo dos anos, né, isso não só no Brasil, o investidor comete esse erro, e aí, né, eu acho que parte, né, da nossa função também como gestores, né, e investidores institucionais é acabar usando esses fenômenos também para melhorar um pouco, né, a performance, usando a irracionalidade, né, de curto prazo para produzir resultados. Então, assim, eu acho que, né, se o investidor, né, usar o dinheiro que ele tem investido em bolsa com o horizonte certo, e aqui no fundo, né, diversas vezes a gente orienta nesse sentido, olha, aqui é um dinheiro que você deveria colocar e esperar de 3 a 5 anos para ver o resultado, seja bom ou seja ruim. Mas assim, é o tempo de maturação, né, dos nossos investimentos. As coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas levam tempo. Agora, né, sempre tem, né, durante as crises, né, as pessoas que às vezes tomaram risco acima, né, da sua capacidade de lidar com aquele tipo de marcação ao mercado, e isso faz com que essas pessoas acabam, né, não tomando a decisão, né, mais correta, que é em momentos, né, de estresse, né, e acontecem sempre, são em geral, né, na sua grande maioria, momentos de oportunidade para compor a partir daquele momento. Então, é uma dificuldade, e a má notícia é que é difícil, né, de fazer, mesmo com pessoas próximas. A boa notícia é que não é só brasileiro que faz, então isso aí não está restrito a gente só, né? Então tem essas considerações, mas entendendo, né? E eu acho que um terceiro ponto para agregar, né, que os juros compostos, né, eles fazem uma diferença imensa. Então, se você tiver, né, a capacidade de deixar, né, parte do seu patrimônio, né, alocado numa classe de ativo como é a renda variável, e ao longo do tempo essa renda variável vai compondo, né, isso aí ao longo de horizontes longos de tempo faz uma diferença imensa, né? Então acho que as pessoas acabam se precipitando, mas faz parte do jogo, assim, né? É quase que, né, a dor da perda acaba sendo maior do que a racionalidade sobre essas questões, né, de prazos maiores. Eu associo também a dor da perda a, não digo incompetência, né, mas muita gente não consegue analisar o cenário para frente.
né? A gente está hoje, por exemplo, a gente está exatamente nessa situação. A guerra lá vai influenciar aqui, né? A situação lá fora vai vai influenciar aqui. Então a gente fica muito nessa dependência e a gente vê às vezes o mercado fazer uns movimentos que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver ali com o PL lucro da empresa que você investiu, não tem nada a ver com o segmento que a empresa está agindo, não tem nada a ver com o momento econômico que ela está passando. Mas existe aquele belo, né? Eu quero ganhar rápido. Então, pouco me importa se eu estou comprando uma empresa fundamentada num bom segmento, que é uma empresa longeva, né? Longeva, como a gente vê lá fora, tem empresas de 50 aqui, a gente tem empresas, né, de longa data que estão ali, que são pujantes, que sabe que não vai quebrar amanhã, mas você troca ela e fica ali no compra e venda. Para nós, RPPS, eu falo isso com propriedade. Quando você tira esse sentimento, eu sei que é agora que está passando, mas o meu dinheiro daqui 20 anos que eu preciso ter, você não sofre tanto as oscilações no mês, né? A gente sabe que é difícil ter que bater meta, né? A gente está falando com o pessoal de RPPS, a gente sabe que lá chega no 31 de dezembro, vai ter alguém que vai dizer assim, poxa, você não bateu meta. Ou por que tu colocou nesse fundo aí que está caindo tanto tempo? Ele está passando por uma situação. É engraçado que se a renda variável cai, nossa, é um problema. Agora, se os títulos do governo caem, tudo bem. Né? É complicado isso. Vamos chamar de tolerância seletiva, então. Tolerância seletiva. Não, perfeita essa, porque a gente está vivendo exatamente isso, né? Se o coleguinha é do meu ladinho ou pensa como eu, joinha. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, que tá valendo. Agora, se o coleguinha não é, entendeu? É aquela coisa, não adianta sujar o coleguinha que tu não vai se limpar, entende? Não tem essa... E eu vejo que a gente está vivendo um momento muito disso. Eu vou realizar agora, mas eu não penso no amanhã. A partir do momento que a gente começar a pensar mais no amanhã, a gente vai ver a renda variável como uma poupança que ela é. E eu acho assim, né, parte do exercício que a gente faz, né, né, o mundo, né, tem se tornado mais conectado, as coisas, as informações fluem mais rápido, né, as consequências, né, elas vão, né, mais rápido para preço. Então, e o Brasil, né, nesse sentido também, né, um país vamos dizer, ainda num processo de institucionalização, né? Você pegar, né, o custo do juros sair de 2 para 14, né, em 2 anos, né, para uma empresa, isso assim, é uma realidade que muda muito rápido, né, numa magnitude muito grande. Então, dado que tem esse cenário, e esse cenário eu acho que não deve mudar, a gente também procura, né, investir nas empresas que a gente sabe que a gente pode dormir tranquilo, que nos ambientes mais difíceis, né, nos momentos mais difíceis, essas empresas vão ser capazes de, no mínimo, preservar valor. Então, assim, também parte, né, eu acho que do investimento é buscar nessa... É dado que a gente vai ter volatilidade, é dado que a gente vai ter problema, é dado que vai ter um maluco que vai soltar uma bomba em outro lugar e as coisas vão ficar complicadas. Isso aconteceu, né, sempre vai continuar acontecendo, infelizmente, né. Então, eu acho que parte, né, da nossa estratégia também é saber que essas situações acontecem e considerando que essas situações acontecem, como que a gente vai tentar, né, ao máximo preservar capital e eventualmente usar essas situações a nosso favor. Mas e muitas vezes eu acho, né, que o importante, né, às vezes um fundo teve um ano mais desafiador, é olhar se o processo de investimento está correto, se as premissas que estão sendo usadas continuam sendo ponderadas, né, sendo premissas, né, que têm, né, o dever fiduciário, e a partir daí usar, né, o mercado para entender, né, porque naquele momento aquele fundo talvez não tenha tido a performance esperada e não usar, né, só a performance para avaliar tudo que tem por trás, entendeu? Porque às vezes, né, o que está por trás
é um setor que está muito desafiador, que eventualmente vai ter uma reversão, é uma perda que vai ser, que aconteceu, mas ficou para trás, agora para frente já existe, né, uma nova perspectiva. Quer dizer, é essa avaliação que eu acho que é importante para não ficar, né, assim, superficialmente só usando o retorno como única variável de avaliação, né? Então, no fundo, né, quando você olha, né, uma alocação de capital como vocês fazem, exige, né, uma certa sofisticação para olhar o que está por trás das coisas que estão acontecendo, para olhar se as coisas que estão por trás fazem sentido, né, estão bem amparadas e isso, né, nesses momentos mais difíceis podem ajudar, né, a um fundo que talvez não esteja performando tão bem ou eventualmente, né, uma posição que queira, né, ser revista. Aí a gente vai para diversificação. A última, Rafa, que eu tô só, sabe, faladora, né? Mas aí que a gente passa pela diversificação, né, Rafael? Porque para pensar, se a gente não olha, nada nessa vida tudo vai para frente na mesma hora e tudo volta na mesma hora, ou tudo sobe ou tudo desce, né? A totalidade, né? É difícil de você ver isso constantemente. Eu sempre falo, e o Rafa me corrige já, se toda a nossa carteira subir no mesmo mês, toda estiver subindo, né, numa mesma proporção, eu tenho que me preocupar, porque quando ela cair, ela vai cair também nessa mesma proporção, né? Por isso que a gente tem as diferenças, por isso que a gente tem diferentes gestores, porque cada gestor, né, tu vais olhar o mercado de um jeito, né? A estrutura Tarpon pensa de uma maneira, ela tem até alguns fundos que são muito mais parecidos, tem uma carinha de FIP, porque vocês não são só compradores de ações, vocês investem na empresa, vocês gostam de trabalhar e ver essa empresa crescer. Esse é um grande diferencial da Tarpon, porque a gente, não só como investidores, né, dos fundos, mas a gente vê essa toada diferente, que você não é só vai lá, eu compro meia dúzia de ações do setor financeiro, outras do setor disso, setor daquilo, né? Vocês têm uma historinha por detrás, por que eu estou investindo nela, né? Não é como você mesmo fala, não dá para olhar só a rentabilidade, porque às vezes quando você comprou, tu perdeu um pouquinho, mas ela vem, né? O resultado vem mais para frente. É assim, né? O importante, né, é ter claro qual é a estratégia de cada gestor e o mercado, a beleza do mercado, que tem, né, várias estratégias que se comprovaram bastante, né, bem sucedidas ao longo do tempo. Então, a nossa estratégia, né, que é olhar, né, a gente olha a ação como um pedaço de uma empresa, né, e a gente está olhando a empresa, não está olhando a ação, né. A ação é, né, um mero detalhe de um projeto empresarial que a gente quer estar participando. Mas existem outras estratégias, existem outras formas de alocar e investir. E aí a gente entende e respeita, mas eu acho que assim, né, é importante ter claro, né, que existem estratégias diferentes, estratégias ao longo do tempo, elas podem descorrelacionar. Aliás, é até saudável, como você próprio falou, Alessandra, ter essa descorrelação para ter um equilíbrio, né, entre os retornos. E, de novo, né, tendo, né, o passivo, né, que é um passivo longo de vocês, isso ajuda muito nesse processo, por ter, né, não ter aquela necessidade no momento e eventualmente fazer um desinvestimento no momento errado e deixar, né, algum retorno para trás que eventualmente poderia ajudar na composição do resultado, né? Até porque se, né, a economia fosse linear, né, ela não é linear, ela é ciclo, né, então a gente sabe que hora determinados setores vão andar mais, depois é outro setor que vai dar mais, cada um puxa no momento, né. É que nem corredor, né, o corredor ali, principalmente equipe de biciclismo, tem isso, uma hora um vai lá e puxa, outro vai lá e puxa, e é assim a economia. Eu também vejo desta forma. Eu acho que hoje a gente vê aí os fundos de small cap pulando, né, subindo bastante, o consumo sofrendo um pouquinho mais. Então essa diversificação eu vejo que é
é importante, não só em segmento, em gestores, e tem que dar tempo ao tempo, né? Assim, as estratégias, elas têm que ter um tempo de maturação, né? Então, se a estratégia, né, ela é interrompida, é claro que ela não vai produzir o resultado que ela, né, para que ela foi desenhada para, né? Então, mas é essa capacidade que eu acho que é uma capacidade importante, e aprendendo, né, ao longo do tempo, né, cada ciclo tem uma questão diferente, então também usar isso né, a favor do investidor, a favor do instituto, esse conhecimento acumulado que você vai tendo ao longo dos anos, né, é um privilégio de poder assistir como que as coisas vão, né, se desenvolvendo à medida, né, de que as coisas vão mudando na economia, que de fato é uma questão bastante difícil, né? Só olhar, né, a gente estava conversando hoje na nossa reunião semanal, como, né, todos os economistas têm errado o crescimento do PIB no Brasil, porque de fato, né, é difícil de fazer, né, extrapolar, né, um ambiente tão diverso em um modelo econômico que é uma tentativa de simplificação, né? E sistemicamente a gente tem visto, né, que os economistas têm errado, apesar disso ainda não estão conseguindo corrigir, né, esses modelos, né, que são feitos para tentar prever alguma coisa, mas é um desafio bastante grande. E nesse sentido, né, talvez até trazendo a cereja do bolo, qual que é a estratégia que a Tarpon vê nesse momento, nessa conjuntura toda, né, como sendo o grande desafio a se conseguir uma boa rentabilidade? Então, Rafael, a gente acha, né, que hoje, né, por ter, né, esse ambiente instável, né, a estratégia é um pouco a que a gente acredita, né, que a gente aloca o capital, que é entender, né, ativos que estejam, né, conseguindo conviver, eventualmente até crescer nesse ambiente desafiador, e a gente tem algumas empresas que têm conseguido crescer mesmo nesse ambiente bastante desafiador, e combinar, né, essa qualidade, né, de empresa, qualidade, né, de gestão, eventualmente nessa combinação de qualidades, com um valor, né, a gente chama, né, um valuation atrativo. Essa para a gente é a grande, né, essa combinação dessas duas grandes características, na nossa visão, é um grande potencial gerador de resultado, né, em cenários como a gente está, e de forma em geral, né. Rafael, eu queria te agradecer muito aí por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, e queria também deixar um espaço aberto aí para poder divulgar também vocês, e quem tiver dúvidas, quem quiser entender mais dos produtos de vocês, que vocês acabam vendo muito para mercado, né? Como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Rafael, obrigado aí pelo convite novamente. A gente tem um site, né, tarponcapital.com.br, tem todas as informações dos nossos fundos, e a gente, no segmento de RPPS, a gente tem uma parceria com o Sullivan da Dollar Bills, então quem tiver, né, querendo conhecer melhor, né, a estratégia, o fundo mais um detalhe, o Sullivan e o time dele faz esse canal com a gente, então fiquem super à vontade para procurar a Dollar Bills, e eles conhecem bastante, né, a estratégia, estão com a gente há bastante tempo. Né, porque realmente a gente, quando tu fala ali que a gente tem que olhar um pouquinho mais, né, além do que a rentabilidade que aparece ali nas lâminas, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é muito interessante ver como o gestor olha e está observando o mercado, porque a gente viu só nos últimos, foi que no último ano, né, 1 ano e pouco que a gente vem acompanhando um pouco mais, a diversificação de segmentos que vocês atuam, né, a forma como vocês olham no mercado buscando se antecipar a tendência de mercado, porque quando aparece para todo mundo, daí a margem acaba ficando sempre menor. Então eu sempre digo e parabenizo a gestão de vocês exatamente por ver o diferente, de buscar um pouco mais, que, né, a gente tem um mercado muito amplo, opções e oportunidades em várias áreas, e vale a pena a gente experimentar, porque a gente só vê realmente o trabalho do gestor quando a gente coloca ele na carteira e começa a acompanhar.
Essa é a real, entendeu? Porque é muito bonito lá fora, mas quando você coloca ali dentro é que você começa a ninar o bebê, né? Não, Alessandra, primeiro, obrigado. E assim, parece um pouco quando a gente investe numa empresa também, é a mesma coisa. Para conhecer uma empresa de verdade, quando você investe, aí que você vai ver, né, como que as coisas são de verdade. Mas obrigado e estamos sempre super à disposição para conversar. Maravilha, aqui com a gente também aqui, bem aqui de back office aqui também a Gabriele da Dollar Bills que está aqui com a gente, né? Gabriele, se quiser passar o contato aí do pessoal da Dollar também para poder entrar em contato com vocês e entender um pouco mais dos produtos da Tarpon também. Perfeito. O contato da Dollar seria comercial@dollarbills.com, ou também tem o contato do Sullivan, que é sullivan@dollarbills.com. E complementando aqui, é um prazer estar acompanhando, né? Tá agregando bastante conhecimento aqui para o meu crescimento também. E muito boa live. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, por ter aceitado o convite também. Alessandra, a minha estrela móvel favorita, minha colega de trabalho, obrigado aí também por ter aceitado o convite de conversar aqui com a gente. Imagina, amigo, estamos aqui, se precisar, sabe que eu gosto muito, né? Se toda oportunidade tiver para eu poder dar uma faladinha, a gente fala um pouquinho sim. E parabéns pelo sucesso, eu gosto muito, eu acho interessante demais esse canal que tem, né? O RPPS hoje você encontra muitas oportunidades de você se conhecer, de você se aprimorar. Não perca a oportunidade, ainda mais esse aqui que a gente pode ouvir no carro, pode ouvir em qualquer lugar, né? Aproveite, não é do INSS, né, Rafa? Exatamente. Essa que é a ideia. A gente fazer uma conversa leve aqui, trazer pro pessoal e não ficar enchendo muito a paciência do pessoal com uma conversa, às vezes, muito aprofundada. Isso aí tem vários outros canais que tratam muito mais aprofundado o assunto. A gente aqui quer uma conversa leve e trazer uma boa informação pro pessoal. Gente, mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês, por ter aceitado o convite de conversar. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente vem com um episódio novo. Até mais! Até!